Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Eu sou a Thaís Venâncio e é claro que eu conto com a sua companhia aí do outro lado. Você que está levando o filho para a escola, você que está sentado na sala, no sofá da sua sala, podendo me assistir, passando uma roupa, por exemplo, que tal? Essa é uma boa dica para você. Eu, por exemplo, faço o seguinte, eu vou dobrando as minhas roupas num domingo à tarde, geralmente, coloco o podcast ali e vou assistindo, porque aí é uma maneira de interagir, de passar o tempo. Aí eu escolho alguns podcasts, inclusive os meus. Então, fica a dica para você. Aliás, se você quer deixar um comentário, se você quer sugerir um tema, essa é a sua oportunidade de deixar aqui na descrição do nosso YouTube. Além disso, você pode compartilhar. Então, quanto mais vezes você compartilhar, clicar ali para receber as notificações, o YouTube vai entender que é uma entrevista de qualidade. Então, fica ligadinho sobre isso, porque eu conto sempre com você aqui, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bem interessante, instigante, mas que eu não conheço nada sobre ele, que é um método, que é o ADI-TIP. Eu não sei se é assim que eu falo, mas eu vou aprender hoje com elas, que é a abordagem direta do inconsciente. Mas bem interessante esse trabalho que é feito e também divulgado por elas. Eu estou recebendo aqui a psicóloga Sara Muniz, ela que é filha da doutora Helenice Muniz, que é médica, gastro e psiquiatra. E elas, além de utilizar esse método, né, com seus pacientes, elas também ensinam, é isso? Também formam outros profissionais. Então, eu vou conhecer um pouco mais, né, conhecer sobre a história da vida delas, conhecer mais sobre esse método. Então, convido você a vir comigo nessa entrevista. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. É um prazer. Aliás, eu escuto muito falar de vocês. Ah, que bom. Que bom. E que bom que as nossas agendas deram certo, né? Eu imagino. Primeiro, eu quero saber o seguinte. Você é a filha caçula da dona Helenice, é isso? Sim. Primeiro, uma alegria, viu, estar aqui. Agradeço o convite. Uma alegria mesmo estar junto dessa pessoinha aqui, minha mãe tão amada, falando com você. Um prazer. Sim, sou a filha dela, caçulinha. Foi mais mimada? Não. Não, mais cobrada? Também não. Essa aqui é bem carinhosa, mas pulso firme, sabe? Ela é a mãe da firmeza, assim. Não fui mais mimada porque eu sou a caçula, não. Talvez pelo meu pai, né? Um pouco, porque ele é mais dessa linha, mas aí ela corrigia ele a rota e puxava o freio dele. Talvez pelo meu pai, se a gente pudesse pensar assim. Mas agora, os 3 filhos, são 2 meninas e um menino, isso, não é isso? É. Os 3 foram para a área da psicologia. Todos 3 são que foi essa psicólogos. sementinha? E meu esposo também, psicólogo. Bom, você primeiro fez medicina, mas depois foi caminhando para a saúde mental. Para a saúde mental e a área da psicologia. O que te inspirou? O que incentivou você, doutora? Então, eu comecei então como médica, né? Sempre quis trabalhar como médica, né? Era também um sonho do meu pai, ter uma filha médica e trabalhar com os mais necessitados, aqueles que realmente precisavam. Eu cresci num lar católico, um lar onde meu pai acolhia doentes que vinham do interior em casa para levar para médico, comprava remédio, tudo isso, e a gente ajudava a cuidar. Então, desde pequena, eu cuidava de doentes, junto com meu pai, em casa. Mas seu pai não era médico? Não era da área da saúde, nunca foi, né? Mas usava os chás caseiros, aquelas, né, medicina, né, antiga, e ajudava muita gente. Então, depois que eu terminei o meu curso de medicina, fui fazer residência lá em Belo Horizonte, em pediatria e gastro, aí ele me arranjou um consultório nos Morros, e ele era o meu secretário. E chamava aquele monte de pessoas, né, que necessitadas, e eu consultava. Chegava em casa às 7 da noite e ia lá para o morro para atender até às 10, 11 horas, às vezes até meia-noite. Para no outro dia estar no hospital às 6 horas da manhã. Ou seja, o berço, né? O berço já foi ali foi a o berço da sementinha. doação, do cuidado com aqueles que sofrem, que não podem nem pagar, né, por um tratamento de qualidade. E são essas pessoas. Então, eu aprendi sempre o caminho da doação, do voluntariado, do dar-se por inteiro. E falando sobre voluntariado... Eu passei
os meus filhos também, são todos também voluntários, né? E falando sobre voluntariado, a senhora faz parte da diretoria da Fazenda Esperança aqui do estado. A gente tem uma na Serra, Muribeca, né? Outra lá em Colatina, masculina, uma feminina em Alegre. E agora nós vamos inaugurar em fevereiro, lá em Brejetuba, outra Fazenda Esperança. Já está pronta, a gente está mobiliando. E, se Deus quiser, vai acontecer. E que tem um trabalho lindo. E nós temos uma entrevista com o Rafael, que também faz parte, deve fazer da diretoria, né? E ele, da Fazenda aqui da Serra, e ele já tem uma entrevista dele aqui no nosso canal. Você pode entrar lá, dar uma passeadinha e já conhece a história dele. Então, a Fazenda, ela, para recuperação de dependência, não só a dependência química, hoje ela acolhe também moradores de rua para recuperar a dignidade do ser humano. Muito bonito. São várias fazendas dentro do Brasil e fora do Brasil. Não, é impressionante, né, o trabalho que vocês realizam. Realmente é muito impressionante. E é a ADI que a gente trabalha dentro dessas fazendas. Ah, então esse método é utilizado dentro das Fazendas Esperança para trabalhar. Todos os voluntariados passam pela terapia. E o que é um método? Eu vou pular aqui as etapas, depois eu volto perguntando um pouco mais também sobre a vida de vocês. Mas eu acredito que esse método está dentro, né, da família, né? Está dentro ali. Está dentro ali do ideário da família o tempo inteiro. Do DNA de vocês, eu acho, né? Sim. O que é esse método? Então, ADI significa abordagem direta do inconsciente. Então, é um método de terapia, mas também ele é uma pesquisa, onde o universo pesquisado é a interioridade humana, em outras palavras, o inconsciente. Ele foi criado e desenvolvido pela psicóloga Gisela Renate Yoshi de Moraes e ele é fundamentado na psicologia fenomenológica de Russell e Edith Stein. E TIP é a aplicação clínica desse método, que significa terapia de integração pessoal, porque o objetivo da ADI é ajudar o ser humano como um todo, corpo, mente e espírito. Mas assim, deixa eu tentar às vezes facilitar aqui. Por favor. Então assim como em qualquer consultório psicológico, o que o paciente ele vai chegar nos falando? Sobre o seu sintoma, a sua demanda. Aquilo que ele veio buscar resolver em terapia. Por exemplo, uma angústia que eu sinto que eu não sei de onde vem. Uma ansiedade que eu sinto. Doutora, é assim, tudo que eu começo eu não termino. Ele nos fala do seu sintoma. Só que o objetivo da ADI não é olhar para o sintoma, e sim para as experiências que dão origem aos mesmos. Então, pelo questionamento da interioridade do paciente, que o terapeuta ele vai questionar, pelo questionamento socrático, o que acontece? A gente ajuda o paciente a entrar em contato com a raiz daquele sofrimento, entendeu? Para ver, entender e poder resolver, que é mudar o código, que a gente chama de decodificação, para que a gente consiga ter a remissão desse sintoma. E assim, muito mais do que isso, porque eu falo que a ADI, ela não é sobre a gente só ter essa busca por acabar com a sintomatologia. A ADI é muito mais que isso, ela é humanizar o ser humano. Em que sentido? É retornar às coisas mesmas. O grande objetivo da ADI é ajudar o ser humano a se descobrir quem ele é em essência, resolver mesmos. Assim, quando eu falo descobrir-se, é retirar as capas mesmo, que estão impedindo o ser humano, bloqueando o seu potencial e também ajudar ele a enxergar quem ele é. Porque resolvido daquilo que lhe bloqueia, enxergando quem ele é, a gente quer que a pessoa floresça de dentro para fora, passe a ter atitudes coerentes com a essência que já está lá, mas que muitas vezes está anestesiada pelos sofrimentos não elaborados. Entendeu? Agora, uma coisa difícil é quando a gente se depara com o nosso inconsciente, com essas emoções que estão lá guardadas e que a gente não tem nem um pouquinho de vontade de olhar para elas. Com certeza. Se deparar com elas, porque causa sofrimento. É como diz Frei João, né? O amor dói, né? Mas sabe... Como é que é isso, né? A gente lidar, né, com esse amor, com o sofrimento, com a dor. Não deve ser fácil. Então, a dor já está lá. O sofrimento já está lá. Então, não é fazendo a terapia que a pessoa vai sofrer ou vai sentir dor. Pelo contrário. Ela vai sair da dor e do sofrimento e encontrar uma libertação, uma alegria de viver, de não ficar refém de nada nessa vida, podendo ser quem ela é. Então, não tem sofrimento na terapia. Cada sessão a pessoa sai melhor, porque ela descobre quem ela é. Então, a autoformação do ser humano, ela começa desde a fase de útero materno, desde a concepção, né?
A Sara falou que tem 3 dimensões do ser humano. Edith Stein também fala isso. A dimensão do corpo, que é por onde a gente percebe tudo que está em volta, pelos sentidos. A dimensão do psiquismo é que vai fazer a ressonância de tudo que a gente vivencia fora, como vai ressoar dentro de mim. E a dimensão do espírito, que é a área da decisão, da vontade, onde fica o núcleo do eu pessoal, que vai coordenar tudo isso. Compreendeu? Então, essas vivências que a pessoa tem, desde a fase de útero materno, primeira infância principalmente, elas ficam guardadas dentro da forma como a pessoa percebeu e fez essa ressonância dentro, que a gente fala significados que ela deu àqueles acontecimentos. São significados positivos que constroem uma pessoa mais sadia, ou significados negativos que vão bloqueando essa essência natural, né, essencial do ser humano, né, que é original, e torna essa pessoa mais doente. Tanto a doença na parte física, como na parte mental, né, do psiquismo, como na parte espiritual, das decisões, das vontades, das escolhas, sabe? E essas memórias que ficam guardadas lá, elas ficam na memória da não lembrança. É natural a pessoa esquecer. Imagina você tendo na sua mente todas as suas experiências de útero materno da infância, tudo guardado aqui, seria enlouquecedor. Imagina. Compreendeu? Sim. Então, a gente tem, na lembrança, a gente tem as vivências mais recentes e algumas do passado. Mas nessa interioridade, essas vivências estão lá intactas. E você pode abordar de forma sem hipnose, apenas no relaxamento profundo, a pessoa traz aquela vivência ao seu presente, agora. E vai poder elaborar aquelas emoções, aqueles sofrimentos que não foram elaborados lá e se libertar. E uma vez que ele se liberta, a sintomatologia, a gama de sintomas que esse sofrimento acionava, seja sintomas físicos de doenças físicas, sintomas mentais de doenças mentais, dificuldade de se posicionar na vida, na área espiritual, de decidir, de não saber quem era, o que quer. Isso começa a desaparecer naturalmente, porque você desfaz a raiz do sofrimento. E assim, e é claro que na hora que a pessoa ela entra em contato com aquilo que para ela, na origem da ferida emocional que doeu, naquele momento gera um desconforto, sim. Só que não vai ficar ali. A gente vai entender e vai fazer todo um questionamento para ressignificar mesmo e mudar o código. E aí liberta, porque assim, aquilo que está doendo já está doendo. Não ver não te dará a possibilidade de resolver. E o não elaborado no nosso mundo interno nos afasta de ser quem somos nesse mundo aqui externo. E, no geral, o que a gente vê pela ADI? Que realmente o que gera sofrimento para o ser humano não é nem o que lhe acontece, mas é o significado dado. E nós, seres humanos, na medida que a gente vai, principalmente, olhando para a relação dos nossos pais para conosco, dos nossos pais entre si, no relacionamento conjugal entre eles. Muitas coisas que a gente vai vendo ali, a gente vai significando como desamor. E tudo aquilo que o ser humano significa como desamor vai bloqueando o ser, entendeu? Vai bloqueando o ser para amar, para ser quem ele veio ser. E muitas vezes, o que a gente vai fazendo? Conceitos distorcidos, que distorcem a nossa essência. E aí, o que isso faz? Esses significados distorcidos que estão aí na nossa interioridade, eles movem atitudes distorcidas, contrárias à nossa essência. E essas atitudes distorcidas estão afastando a gente de se realizar, de ser quem viemos ser. Então, não descobrir para resolver é como fugir, entendeu? Não nos trará essa libertação de quem nós somos. Porque, assim, não sei se eu já posso falar isso, ou não sei se você quer me fazer, que você quer fazer outra pergunta. Se tem, assim, para mim, ao meu ver, a descoberta mais linda que o inconsciente nos mostra, que a interioridade humana nos mostra, é que todos nós viemos do amor para sermos amor. Como, né? Como que é isso, né?
que o que o inconsciente mostra? O inconsciente de todos nós, independente da crença, independente da religião, independente da cultura que a pessoa está inserida. A gente já atendeu pacientes de várias culturas, idades, crenças, religiões. Não só a gente, mas os outros terapeutas do método também. E assim, a gente se depara com uma mesma verdade. Qual é? Que na hora da concepção de todo ser, no exato momento que os pais se unem, o eu pessoal ali formado, sua dimensão espiritual e humanística, caracteriza cada um como único e irrepetível, ele é imediatamente invadido por uma luz. Mas uma luz que não vem dos pais, que vem do infinito. Uma luz que nos ama por primeiro e de maneira gratuita. E uma luz que nos capacita a amar. Por quê? Ninguém pode ser capaz de amar se não foi amado. Mas se todos nós viemos dessa luz, isso significa que todos nós viemos e podemos exercer essa vocação primeira, que é amar. Porque essa luz, ela tira um pedaço dela mesmo e coloca na nossa interioridade um pedaço abastado de amor, nos capacitando a amar, que é o nosso núcleo de luz. E ali ela coloca valores intrínsecos, que são valores pré-reflexivos, ou seja, que são naturais, inerentes a nós, seres humanos. Independente da cultura, não é fruto de aprendizagem social. Está dentro da gente. E esses valores, eles são como uma ética interna. Então, quando o ser humano ele vai contra esses valores, que, no geral, eles são o quê? Valores de abertura para amar, para ser para o outro, para valorizar o outro, para jamais desfazer da dignidade do outro, entendeu? É o servir mesmo, o se doar, o se gastar. Quando a gente chega aqui e vai desde a concepção, vendo o desamor. E o que o desamor faz? O que a gente significa como desamor? A gente tende a ir bloqueando essa nossa essência amorosa. E bloqueando mesmo esse potencial para usar essa ética interna diante daquilo que a gente caracterizou, significou como sofrimento. E a gente vai distorcendo o nosso ser. Quando a gente distorce o nosso ser, a gente vai caminhando no mundo externo. Como? Com atitudes mais egoístas, mais egocêntricas, contrária a essa ética natural. E a gente vai adoecendo, seja no corpo, seja na mente, seja no espírito. Então, assim, resgatar essa essência única e, ao mesmo tempo, desfazer aquilo que te impede de ser, só tem como provocar uma coisa: a felicidade autêntica. Que muito custa, mas muito vale. Eu acredito em tudo isso, assim, né? Eu acho assim que realmente a gente é fruto do amor, né? E a gente tem tudo, desde a concepção, né? Desde aquele primeiro momento, né? Que a gente passa a amar, né? Aquele serzinho que está ali e tudo mais. Mas você falando agora, eu fiquei pensando só numa coisa. E aquelas crianças que foram geradas, que no meio de uma situação que talvez não desejada, né, por algum momento, até mesmo casos até que eu acredito que deva chegar na Fazenda Esperança, foram abandonadas. Assim, todas as semanas a gente vê casos de crianças, né, num matagal ou numa lata de lixo. Isso me corta o coração, assim. Mas essa criança, por exemplo, conseguiu buscar uma ajuda. Né, ou que foi rejeitada pelos pais e depois foi adotada e tudo, foi buscar uma ajuda. É possível resgatar essa luz? Sim. Então, quando essa criança vem no momento da concepção e que ela percebe vindo com essa luz, ela faz a primeira experiência do amor. E é um amor que é também colocado dentro dela para amar independente de condições. Então, toda criança que vem, ela vem com um sentido, com um para quê, com um propósito. E esse propósito é um bem muito grande, com potencialidades que ela vai desenvolver no mundo, enriquecer o mundo, naquele momento e naquela família. Tem um propósito para ele ali. Se essa pessoa olha só para o propósito, para o bem que ela vai fazer, e não olha para a situação do desamor do humano, da família, aonde ela está sendo colocada, independente do sofrimento, não existe desculpa para não amar. Independente do sofrimento. Só que, infelizmente, a gente bloqueia esse amar. Compreendeu? Eu vou citar um caso que vai ficar mais fácil para você entender. Então, aquela criança que veio naquele momento, por exemplo, de um estupro, né? Eu atendi.
uma menina que ficou grávida, optaram para fazer o aborto, e ela entrou numa depressão muito grande de automutilação. E a maior dor dela não foi a violência sexual, foi ter abortado a criança. E você entende por quê? Porque feriu um valor intrínseco de não matar. Que é uma ética teria interna, que amar. que a abertura ao amor é a abertura à vida, ao bem. E ela feriu quando ela abortou. sofreu como vítima, mas ali quando tira, ela já não é só vítima, ela colaborou, né? Colaborou. Às vezes até sem querer, porque ela não queria que fizesse, compreendeu? E ali ela se culpa. Então, a gente trabalha com ADI e essa culpa gera um esquema de autopunição pela vida inteira, porque é uma culpa inconsciente, não é consciente. Compreendeu? Então, essa criança, muitas vezes vem, naquele momento, a gente pergunta por que a luz colocaria uma criança numa situação de violência. Muitas vezes é para resgatar essa mãe, para dar um sentido para a vida dessa mãe, para ela que bloqueou toda a capacidade de amar, se abrir em amor por aquela criança e não bloquear o sentido existencial da vida dela. Então, a gente sempre tem que perguntar para que essa criança está vindo. Se a gente fosse pensar assim, quantas crianças que nasceram, que vieram de uma situação de violência e se tornaram cientistas excelentes, pessoas que descobriram, né, curas para várias doenças. Imagina se essas crianças tivessem sido descartadas. O bem que a humanidade deixaria de receber. Então, existe a dor do sofrimento, existe, mas existe o sentido de cada ser humano. E é isso que mais importa. E quando você pergunta para a gente se é possível resgatar, para o ser humano que quer se resgatar, sempre será possível, porque esse eu pessoal, que caracteriza cada um como único e irrepetível, que é a nossa dimensão espiritual e humanística, ele é livre. Ele é livre sempre para se reposicionar. Então, ele é livre para olhar novamente para dentro de si mesmo e ressignificar aquela dor e se reposicionar novamente diante da existência. Entendeu? Então, sim, até diante de uma história muito sofrida, a pessoa que realmente quer, se ela quiser, por exemplo, fazer uma ADI e se reposicionar internamente para se reposicionar externamente, é possível, mas ela tem que querer. Eu vou citar um exemplo que talvez fique mais fácil. Tá? Então, para você entender também que os pais são os primeiros referenciais que a criança entra na existência para se autoconstruir. Então, daí a importância desse relacionamento conjugal, desses pais se esforçarem, né, para fazer dar certo, para ter amor entre esse casal e amor para com essa criança. Porque a criança, ela não quer só ser amada pelos pais, ela quer principalmente o amor entre esses pais. Porque é ali que gera a base para que ela possa crescer, desenvolver e ser tudo aquilo que ela pode ser, desenvolver todas as potencialidades dela. Não ela adianta esse precisa casal encontrar. dizer e amar esse filho e eles mesmos não se amarem, não se respeitarem, que é o que a gente acaba vendo muito, né? Hoje trabalha com criança. Uhum. Eu que encaminho as crianças, né? Trabalho com esses pais também. Então, ela está vendo a experiência. Como que a criança adoece, eu vejo também como pediatra, em função de um ambiente adoecedor. E esse ambiente adoecedor é exatamente essa relação conjugal. Sabe? Eles estão desalinhados. É porque no relacionamento conjugal, como a criança significa o relacionamento conjugal dos pais, principalmente ali é onde ela cria as crenças sobre o amor, entendeu? Então, se ela vê um relacionamento de muitas brigas, de muito sofrimento, no geral, ela vai significar o amor como sofrimento. E se eu crio uma crença, seja que o amor, ele engana, ele aprisiona, ele não existe, enfim, em suma, se amar tiver conexão com o sofrimento, o que eu vou querer fazer internamente? Me proteger. Então, eu vou criando internamente anteparos para amar, eu vou me bloqueando para amar. E aí, a criança, ela vai colocando no lugar de amar atitudes no mundo. Atitudes o quê? De mais egocentrismo, de mais individualismo. E não só isso, a criança, muitas vezes, ela quer tanto os pais unidos que ela escolhe
adoecer às vezes, no corpo, na mente, no espírito, para que os pais parem de olhar para as brigas e se voltem para olhar para ela e que ali pelo menos haja uma união. Porque se eles tiverem que, nem que seja para levar ela no especialista, eles param de brigar para poder se unir. E aí, ou seja, a criança tem que parar de olhar para o que ela deve olhar, que é ser criança, crescer no corpo, na mente, no espírito, para exercer o seu potencial, o seu sentido de vida. Ela começa a criar sintomas para resolver aquilo que é o adulto que tem que resolver consultório? O tempo inteiro. E elas falam, elas desenham e me contam. Elas desenham o coração delas e contam, tia, que o papai e a mamãe brigam demais. E como é que fica o seu coração? Aí desenha e fala, meu coração chora, meu coração sangra. Aí depois, tia, eu sinto isso daqui na minha barriguinha, tia. Aí eu sinto isso daqui aqui na minha cabecinha, tia. Ela vai me descrevendo do jeitinho dela as crises que ela tem. De ansiedade, de angústia, entendeu? E aí tem um para quê, muitas vezes, para unir essa família. Só que a criança não deveria ser colocada nesse lugar. Eu atendi uma menina que todo mês ela internava no Santa Rita, uma dor abdominal, né? Vanessa. Dor abdominal, vômitos, chegava a desidratar, ficava grave. E a situação entre o casal era de brigas, separado. Uns moravam na casa, no outro depois juntava de novo, depois separava. E a criança ficava no meio. E os pais ainda pediam para ela escolher com quem ela queria ficar. A criança não pode escolher, ela tem que amar os dois, né? Aí, o que acontecia? Ela adoecia e pedia para ser internada no quarto 8, levava as bonecas, fazia o lar dela, doce lar, onde os pais ficavam juntos com ela e não brigavam. Então, ali era o ideal de casa para ela. E aí eu fui conversando com ela, fui fazendo terapia e falei para ela assim, que ela precisava melhorar, parar de adoecer, parar de internar. Ela falou assim, tia, eu posso melhorar um tantinho assim, tudo não. Eu falei, por que você não pode melhorar tudo? Senão os meus pais não ficam junto de mim. Eles vão se separar. Falou na frente dos pais. Então, assim, existe um motivo para ser saudável, existe um motivo para ser doente. Essa motivação, né, para ser saudável, está em encontrar o amor e ser aberto para o amor que dá sentido à vida. E a motivação para adoecer também é a busca do amor, porque a criança prefere muito mais ser amado do que ser saudável. E os pais, quando ouviram isso? Então, os pais, eles se recolocam, muitas vezes não, mas nesse eles caso, mudam, assim, né? Eles ouviram ela falar isso. Pois é, quando chegou em casa, continuaram a briga. Não mudaram? Não. Que dó. Então, tiveram uma chance tão importante. Chance, né? Existe, está ali. É. O casal precisa se esforçar, porque os casais, eles separam, brigam, não é por falta de amor, é o relacionamento, sabe? É falta de esforço de fazer dar certo, porque cada um tem uma história de vida e entra no casamento e traz essas heranças, né, que a gente chama, né, das transferências na área do psiquismo, e começam a brigar por causa dessas transferências. Às vezes não consegue fazer a relação dar certo, mas o amor continua lá. Então a gente faz, hoje mesmo eu atendi um casal. Quando a gente faz a terapia de casal, que eles conseguem vencer essas dificuldades que cada um tem individualmente e não transferir para o outro, aí fica o amor, fica mais fácil fazer dar certo. Então, amar, gente, é esforço, é decisão, não é só sentimento. É uma constante demonstração de que o outro, ele é importante na minha vida, que o outro é prioridade na minha vida e o outro precisa perceber que ele é prioridade. Mas parece que ninguém quer se esforçar mais, não? Ninguém quer se esforçar para estar junto com o outro. Ficou muito fácil, né? Parece. Não deu certo, vou procurar outro, né? Mas é exatamente por isso, porque
quando a gente se casa, né, a gente leva para esse matrimônio a totalidade do nosso ser. E isso inclui levar toda uma bagagem invisível aos olhos, mas que aparece ali no cotidiano com as nossas atitudes. É a bagagem dos nossos registros. E ela vai ser constituída tanto de registros positivos, que são aqueles registros que conseguiram ajudar o ser humano a reconhecer quem ele é, no fundo, o potencial que já foi lá plantado nele desde a concepção, que são os registros de amor, mas também dos registros de sofrimentos não elaborados, que é onde ele significou o contexto como desamor e foi bloqueando o ser. E assim, os contextos, na maioria, que ele significa como desamor, tem a ver como ele lê, né? Como eu já apontei, o relacionamento dos pais para com ele e o entre os pais. Só que na hora que a gente vai lendo esse relacionamento entre os nossos pais, a gente vai lendo não pelo racional, entendeu? Lendo, significando, é pelo nosso inconsciente mesmo, por esse eu pessoal que lê de maneira intuitiva. Aí sabe o que acontece? Ainda a gente tem um agravante. A gente se liga, na maioria das vezes, assim, na maioria não, a gente se liga mesmo a heranças inconscientes que estão passando de geração por geração de crenças distorcidas sobre o quê? Sobre o amor. E aí, quando a gente se liga a essas crenças, vendo as crenças que estão permeando o interior dos nossos pais, movendo aquela briga que a gente está vendo e que está movendo os posicionamentos deles na briga, a gente pode se ligar à crença de um ou à crença que está dentro do outro, ou fazer uma miscelânea entre as duas, mas, no geral, a gente vai significando o amor como sofrimento, entendeu? E aí, se a gente, como eu já pontuei, se a gente vai se fechando para amar, o que a gente vai fazer no lugar de amar? As atitudes mais egoístas. Então, no casamento, o que impera para não dar certo? Egoísmo. É a falta de olhar para o outro, de ser para o outro, de servir o outro, de que eu estou olhando muito para mim, do que eu quero. Eu esqueci que eu tenho que fazer ele feliz, entendeu? Por isso que eu vejo que os casamentos que estão desajustados, no geral, não é falta de sentimento de amor, não. É uma falha na expressão de amar, que no fundo é uma falha na decisão, porque eu estou fechada em mim mesmo. Entende? Só que assim eu não me realizo. A gente tem que entender que quanto mais eu sou para o meu marido, mais eu vou encontrar a felicidade verdadeira de ser quem eu sou, porque eu vim para ser amor. Então, se a gente entendesse isso, eu acho que a gente se esforçaria mais, sabe? Porque eu não vou nem me esforçar com esse objetivo de eu me realizar, mas eu vou encontrar a realização como um efeito mesmo. Porque o eu pessoal, quando ele está no amor, quando a gente se abre para o outro, ele nos dá aquela gratificação interna, aquela sensação de que, assim, minha vida vale. Eu estou sendo quem eu sou. Eu estou fazendo bom uso da liberdade que me foi dada. Entendeu? Que é aquele sentimento muito bom de sentir. Posso citar um exemplo, né? Então, eu eu acho que os exemplos aproximam mais as pessoas. Eu atendi um rapaz, né, que veio por dependência química e em conflito com a lei, tá? Então, ele foi encaminhado por uma juíza para fazer a terapia, pediu para fazer comigo, para ele até ficar em liberdade condicional, porque ele estava já, né, para ser preso. E ele não queria nada fazer terapia, né? Então, e ele é gêmeo, esse menino gêmeo, tá? Gêmeo, homozigótico, ou seja, o mesmo DNA, né? Mesma placenta, tá? Ou seja, homozigótico. E ele veio com essa história. Então, eu perguntei para ele qual era o sofrimento que a gente, né, na entrevista, né, por que ele estava me procurando. Ele falou, não tem sofrimento nenhum, não. Então, minha vida está ótima. Eu falei, mas por que você está me procurando? A juíza que pediu. Senão eu não teria vindo. Mas por que ela pediu? Aí ele falou, né, que ele estava para ser preso, porque ele traficava. Aí ele precisava de um atestado, né, que ele fez a terapia. Aí eu falei assim, isso eu não vou fazer por você, não. Eu falei mesmo. Tem outras pessoas que podem te dar atestado aí, meu filho, que você fez terapia. Aqui eu trato quem realmente está sofrendo, quem tem demandas, quem realmente quer construir mudanças. Se você não tem sofrimento nenhum, eu vou tratar uma pessoa que tenha. Mas tudo isso eu fiz para motivá-lo a parar e olhar para dentro dele. Aí ele fala assim, não, doutora, tem que ser a senhora. Que ela falou que tem que ser a senhora. Que a senhora é firme, a senhora não vai me deixar. E agora eu vi por que ela me pediu para vir aqui. Vai deixar
se enrolar comigo aqui. Falei, tá bom. Então começa a contar. Aí ele falou, seu doutor, quer saber de uma coisa? Eu não presto mesmo, não. Eu já bati no meu pai, já bati na minha mãe. Eu vendo as coisas todas de dentro de casa. Eu trafico mesmo. Eu já troquei tiro com polícia. E começou a falar das coisas, né? Que ele fazia. E começou a ficar sensível àquilo que ele estava falando. Encheu os olhos de lágrimas. Então, ele começou a vivenciar. Falei, e você quer mudar isso? Não, para mim não tem jeito, não. Eu nasci errado e vou morrer errado, doutora. Para mim não tem mais jeito. Falei, jeito tem, só se você quiser. Por que eu estou contando isso, né? Esse era o filho. O irmão gêmeo. Falei, você tem irmãos? Tem. Eu tenho um irmão gêmeo. Mas ele é muito diferente de mim, doutora. Falei, como que é diferente? Ele é a banda boa, eu sou a banda podre. Porque ele é aquele que toca na igreja, que ajuda os pais, que trabalha, que faz tudo pelo meu pai, pela minha mãe. Eu que sou a encrenca da casa. E aí nós fomos para a terapia, né? Aí no momento do núcleo, o que o próprio paciente dá? O núcleo do sofrimento, ele deu como um momento na fase de útero materno, no 2º mês de gestação. Ele abriu. E aí a pessoa começa de olhinho fechado, para ele poder não se distrair, focar dentro, conscientemente, sem hipnose. Isso que eu ia perguntar. Tá? Sem hipnose. Consciente, sem hipnose. Aí ele começou a trazer aquela experiência do passado, então ele não vai ao passado. Não uma regressão. Não é uma regressão. Ele traz a vivência de significados do passado ao presente, para fazer essa leitura. Compreendeu? Aí ele falou assim, eu estou me vendo no útero materno, dentro da barriga da minha mãe. Engraçado, doutor, eu estou socando para sair de lá. Eu não posso ficar nesse lugar. Esse lugar não me pertence, eu estou no lugar errado. Eu não presto para estar aqui. Ele falou assim, e é uma dor, uma sensação de uma angústia. Ele falou, é a mesma dor e a mesma angústia que eu sinto hoje. Ele foi falando isso, compreendeu? E eu preciso morrer, eu não posso ficar. Antes eu tivesse morrido lá, porque eu não estaria dando tanto trabalho para meus pais. Aí ele chorou nessa hora. Aí eu falei, mas o que esse menino está entendendo dele? Que ele não presta para existir, que ele é um erro. Ora, esse eu não presto para existir, esse eu sou um erro, foi o significado que ele deu distorcido sobre ele, porque nenhuma criança é um erro. Não é verdade que ele é erro e nem é verdade que ele não presta. Mas ele fez essa leitura sobre ele mesmo. E essa leitura foi condicionando as atitudes pela vida fora. Compreendeu? Falei, o que você fez com isso na sua vida? Eu estou vendo eu com 5 anos. Eu estou na escola, eu pulo de uma carteira para outra, eu pulo a janela, eu não paro quieta, a professora briga, xinga, e eu não presto atenção em nada. Doutora, eu tomei muita Ritalina para o TDAH. Falei, mas qual é o problema desse menino? É que eu vou para um lugar, esse lugar não é meu. Eu vou para outro, também não me pertence. Ele parou e falou assim, gente, eu não tenho lugar. Não é só na escola, eu não tenho lugar no mundo. Entendeu? Aí ele foi vendo, né? Ele se drogando, foi vendo tudo isso. Aí eu perguntei, mas em cima de que referencial, o que você percebeu aí, para dizer que você é um erro que você não presta para existir, né? Falou, meus pais estão brigando. Minha mãe fala, para que você foi fazer um filho em mim se a gente está separado? Aí meu pai fala, se você não quer, tira, para mim tanto faz. Aí ele fala, tá vendo, doutora? Nem minha mãe me quer, nem meu pai me quer, eu sou realmente um erro e eu não devia estar aqui. Então, o referencial era a briga conjugal. Compreendeu? E como ele significou isso dentro dele, é como estar no lugar errado, ser um erro, né? Não prestar para existir, e baseou a vida dele em cima disso. Aí eu perguntei, você tem um irmão gêmeo aí, não tem? Tenho. Ele está aí com você? Está. Está vendo a mesma coisa que você? Está. E ele fez a mesma leitura que você? Não, doutora. Ele não fez a mesma leitura. Mas qual é a diferença? Se
a situação é a mesma, está entendendo? Para você entender que não é só a situação, é como a pessoa vai se implicar na situação. Cada um faz uma leitura. Falou assim, o meu irmão olhou para cima e eu olhei para baixo e dei as costas para os meus pais. Falou assim, mas qual é a diferença de olhar para cima? É que quando ele olha para cima, ele vê tanta luz. E ele vê que ele está ali para trazer a mudança, para ajudar os meus pais a evoluir e serem pessoas melhores. E ele aceita o desafio. Porque ele é muito bom, tem um coração muito bom. Aí ele falou assim, nossa, se ele pode fazer isso, eu também posso fazer. Por que eu não olhei para cima? Por que eu dei as costas? Entendeu? Então, é para isso, para você entender. Ali, ele já fez uma mudança. Porque ele viu que ele também era bom. E aí, lógico que a gente foi tratar os conteúdos desse pai, viu que a mãe dele tentou abortá-lo, por isso que ele falou assim, tanto faz. Na verdade, falou, por que ele fala isso? Porque ele acha que ele não é capaz de ser pai, ele está se auto-rejeitando, né? E por aí foi. Porque, no fundo, assim, na ADI, a gente enxerga as questões, sim, com os nossos pais, mas depois a gente vai conseguir entrar na história de vida deles para entender o contexto que moveu eles agirem daquela maneira. Então, a gente consegue, na verdade, entendê-los, ter compaixão e entrar num movimento interno de perdão, entendeu? Então, na realidade, isso amplia, na verdade, a relação com nossos pais para enxergá-los com mais amor e humanidade. E jamais para ficar com mágoa dos nossos pais. Não é isso, não seria esse o objetivo da ADI. E sim desfazê-las, entendeu? Eu vou querer saber como é que funciona, como é que vocês conheceram, né, o método. Parece que a senhora teve contato com a fundadora, sim, é isso? Conheceu. Renate. Mas antes disso tem um presente para vocês. Peraí. Que é a loja Ave Maria, que é a nossa parceira e que dá um presente para os nossos entrevistados. Eu não sei o que elas prepararam para vocês, mas estou curiosa, quero saber. Pode abrir para a gente? Pode abrir, que eu quero saber. Pronto. Quero ver, a Ave Maria é uma parceira, tem sempre assim, tem um cuidado na escolha, né, das peças, das imagens. Assim, que presentear alguém. Linda. Então, assim, na Ave Maria você encontra várias peças, imagens, colares, cada um mais lindo que o outro. Olha que lindo! Natal, olha já que numa lindo. Ótima época pra gente presentear. Linda! Adorei, muito Nossa, obrigada. Que delicadeza, também, né? Obrigada. Pode deixar aqui. Natal também é isso. Presente. Eu sei que a gente pode ver a entrevista em qualquer momento do ano. Mas, quando a gente grava próximo do Natal, o espírito fica diferente, né? O espírito natalino, né? Aquele clima. Obrigada, Ave Maria, pelo carinho de vocês, né? Pela escolha. Sempre tem peças lindíssimas que tocam no nosso coração. Então, é assim, eu gosto de dividir isso também com quem me segue. Bom, mas como é que vocês conheceram a ADI? Porque até então, quanto tempo a senhora conhece esse método? Nossa, já perdi as contas. Mas há quanto tempo existe esse método? Possivelmente eu conheço há mais de 30 anos. A ADI acabou de fazer 50 anos. Ela acabou de fazer 50 anos de método, né? Então, eu conheci a doutora Renate. Pessoas especiais entram na nossa vida e mudam a direção, né? A Renate é uma delas, né? Padre Alfonso Pastore, que fez o Encontro de Casais com Cristo, é outro que entrou na nossa vida também, mudou a direção, e o Frei Ramos, da Fazenda Esperança. São pessoas muito especiais. E eu conheci a doutora Renate num momento de dor, né? Eu estava com a minha filha do meio, morrendo. Né? Ela tinha uma doença grave e ela adoeceu na área de gastro, que era a minha especialidade como pediatra, até para me desafiar, né? E eu falava para o meu marido, se te prepara que ela vai morrer. E a minha irmã, que é psicóloga, também do método ADI, hoje ela trabalha em Belo Horizonte, né? Está lá na escola,
as coordenadoras das Doutora escolas. Eunides, é Doutora quem Eunides começou Almeida. tudo da nossa família, foi ela que foi começou a primeira tudo. a seguir a doutora Renate. E aí ela me ligou e falou assim, olha, vem fazer um trabalho aqui para sua filha, que eu encontrei a possibilidade da cura dela, da reversão dos sintomas dela. Aí eu falei, mas eu já estive em Belo Horizonte, nos melhores gastro. Falei assim, não, mas não é médico, não, é uma psicóloga. Na minha ignorância, eu falei, o que eu vou fazer com uma psicóloga? O problema da minha filha é físico, não é psicológico. Ela falou, o que você tem a perder? Venha. Eu falei, eu vou. E fui, né? E foi a melhor coisa que eu fiz pela minha vida. Porque ali eu pude me resgatar, conhecer quem eu sou, mudar as atitudes. Meu marido também fez a terapia, mudou as atitudes e fiz a terapia indireta para minha filha. E nessa terapia indireta eu fui saber a raiz do sofrimento, de onde vinha. Lógico que eram desalinhamentos conjugais. A gente teve a oportunidade de mudar muitas coisas. E a partir dali, conhecendo também o padre Alfonso Pastore, que juntou tudo, foi na mesma época, a nossa filha começou, tudo que ela comia, ela evacuava sangue puro, sabe? Então, ela tinha assim, uma colite grave por alergia a vários tipos de proteína. E, a partir dali, mudou. Enquanto a gente estava lá fazendo o tratamento, a minha cunhada esqueceu de olhar a Bárbara, ela foi lá e pegou o iogurte e comeu na geladeira. E, geralmente, ela desidratava, ficava ruim, tinha que até internar. E não teve nada. Então, a partir dali, acabaram os sintomas, remissão total dos sintomas. E hoje ela está aí, viva, graças a Deus, e é uma das tipterapeutas que ajuda muito as pessoas, muito mesmo. Nossa, que história. Então, assim, foi assim que eu conheci a doutora Renate, na dor. Mas aí ela me convidou para fazer o método. Na época eu fiquei meio resistente, eu falei, sou médica, eu não sou psicóloga. Mas acabei sendo vencida, não por ela, mas por uma voz interna que me falava, eu te quero lá. Te quero lá é o seu lugar. E a partir do momento em que eu fui fazer a formação, eu comecei a olhar para o ser humano com outro olhar, né? Além do psicofísico, olhar qual é o sofrimento por detrás da queixa e poder ajudar esse paciente no sentido integral. Então, hoje, a gente consegue ver remissão de sintomas de doenças físicas como câncer, doenças físicas como displasias. Eu tenho vários pacientes com remissão mesmo, porque hoje a gente não pode falar em cura, a gente tem que falar em remissão de sintomas, de doenças físicas, de doenças mentais, através dessa abordagem direta do inconsciente pela tipterapia. Que impressionante. E claro que né, você veio junto nesse conhecimento. E o método em si, por alguns momentos vocês sempre deixam claro assim, não é uma hipnose, mas é utilizada a hipnose no método? Nenhum momento. Por isso que a gente fala que não é hipnose. É uma abordagem direta, sem hipnose, sem sugestão, sem interpretação. Entendeu? E são testes, são testes aplicados em que você não. Tudo questionamento. Você vai perguntando, igual eu falei aqui, que eu perguntei para o paciente, e o paciente vai respondendo. Fui questionando. Não falei desse paciente? Sim. Do gêmeo? Fui questionando e fui respondendo. E aí, a partir do momento que fomos questionando, esse menino mudou completamente. Esses pais ficaram juntos, né? Para criar esses gêmeos. Porque eu falei, mas qual o momento que o seu irmão olhou para a luz? É que minha mãe fala assim, se Deus quiser, vai me ajudar a criar esses filhos, né? E aí o marido fala, se você quer, eu fico junto para criar. Olha. E aí foi muito bacana essa descoberta. Mas assim, o paciente, ele tem uma fase preparatória, entendeu? Ele escuta áudios que foram feitos para estimular o inconsciente a trabalhar. Depois ele faz 4 sessões de Visiotron, que é junto com o terapeuta, que são exercícios de visualizações simbólicos para você aprender a entrar dentro de você. Somente depois vem as sessões de terapia onde se acessa esses núcleos de sofrimento, entendeu? Mas é pelo questionamento socrático mesmo. O paciente, ele chega lá por esse questionamento, mas ele foi preparado para chegar, mas sem nenhuma hipnose. E existe alguma relação do método com o catolicismo? Com a religião? Não existe. O método,
ele é um método de abordagem. A pessoa na interioridade, independe de religião, a pessoa na interioridade, ela vai encontrar a verdade que é universal, independente de religião. E essa verdade universal, ela está dentro, eu já tratei, fiz terapia de muitos sacerdotes, de freira, de pastores, de espíritas, de todo tipo de religião. E lá na interioridade, a verdade é única, independente de religião. É um método científico, né? Como a gente falou, fundamentado na psicologia fenomenológica de Russell e de Stein, só que existe ali, a gente chega numa verdade, que todos nós, independente da crença, da história de vida, da cultura, nós viemos desse amor para sermos amor, e a gente tem dentro de si essa ética interna. Essa ética que é orientada para o bem. Então, nós temos uma necessidade fundante, é constitutivo de nós, seres humanos, uma abertura ao transcendente, ao absoluto, que gera uma abertura ao amor. E claro que cada paciente também vai ter o seu tempo, né? Claro. Nesse tempo dessa abordagem, né? Dessa fala, desse resgate do inconsciente. Claro que eu imagino que tem, por isso é um método, né? Então existe um porquê de cada pergunta que é feita e tudo mais, mas tem o tempo dele, né? E aí geralmente é uma terapia breve, sabe? Ah, é? A pessoa pode fechar o processo em menos de 2 meses. Se ela direitinho. fizer, às vezes indo todos os dias, depende. Depende da necessidade, do tempo de disponibilidade dela. E depois ela vem fazer os reforços, entendeu? E quando se muda dentro, naturalmente deveria se mudar fora. Então a pessoa tem que exercer essa mudança, então logo ela consegue fazer essa restauração interna. A senhora já deve ter visto muitas mudanças, muitas. Todos os dias. Tem mais alguma para contar? Eu gosto de escutar casos. Conta uma sua, Sara. Conta uma sua, Sara. Vai. Nossa, assim, são tantos casos que está no livro, então. Pode contar. Assim, são tantos casos, mas assim, é um que eu quero deixar bem claro, assim, que é muito gratificante, assim, porque realmente é uma terapia que a gente vê a mudança interna e a gente vê a mudança externa, assim. O que me veio aqui, que surgiu, assim, que eu não vou especificar demais. Sim. Mas, assim, que uma mãe e uma filha, né, que eu fiz a terapia tanto da mãe quanto da filha, e um relacionamento completamente desajustado, de muito sofrimento. E essa mãe, ela não conseguia se sentir merecedora daquela filha. Então, na interioridade dela, a gente viu muitas questões, né? Muitas questões dolorosas da mãe tentando aborto, dela se sentindo um erro, dela se sentindo que ela não presta para amar. E o que ela fazia com a filha? Ela diminuía a filha mesmo. Você é burra, você não serve. Mas, no fundo, inconscientemente, querendo afastar essa filha dela porque ela não se sentia merecedora daquela filha. E a coisa mais linda foi ir resolvendo a nível interior essas heranças. Essa mãe foi mudando, se tornando uma mãe firme, mas muito carinhosa. E como eu sou também a terapeuta da filha, a filha chegava nas situações e falou assim: o que você está fazendo com a minha mãe? Porque minha mãe é outra. E chorando, graças a Deus, agora eu tenho uma mãe, eu nunca tive mãe. E você vê que, assim, que é concreto, porque não é só aquela paciente me falando, a filha vendo a mudança concreta e sendo beneficiada. Então, aquela filha que também estava adoecendo por conta do como a mãe lhe tratava, começou a se reposicionar, entendeu? Então, assim, olha que coisa mais linda. Então, não tem como a gente não se emocionar, né? Porque é muito lindo viver tudo isso. É muito, abastece a alma mesmo. Com certeza. Então, o caso clássico, né, que está até no livro da doutora Renate, foi o primeiro caso que eu atendi, há mais de 30 anos atrás, de uma menina que estava destruindo toda a musculatura esquelética e a musculatura cardíaca também, tomando altas doses de corticoide para conseguir vencer a doença progredindo, e ela teria no máximo 2, 3 anos de vida. Era uma doença autoagressiva, né, destrutiva mesmo, e autoimune, tá? Então, a mãe veio fazer a terapia, e terapia indireta para a filha, né? Então, ela se viu na fase de útero materno, a mãe descobrindo que estava grávida, mas a mãe preocupada. Falei, mas qual é o pensamento da mãe? É que ela está casada e separando, e o marido é infértil. E o filho é do namorado que ela arranjou.
né? É de outra pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela ficou muito feliz, porque ela não tinha filhos, né? Aí ela entendeu dentro que ela era um problema que ela veio para causar divisão. Então, ela não podia existir. E ali ela fez o primeiro registro, né? Que eu devia morrer por estar sendo causa de divisão. Aí eu falei assim, esse é o núcleo da doença. Quando é que a doença começa? Falou 4 anos. Quando eu estou com a minha mãe e a esposa, né, do marido dela atual, que ela chegou a casar com o pai dessa criança, falando que a mãe tirou o marido dela, que usou a menina para tirar o marido. Foi o contexto. Aí ela entendeu que realmente ela era divisão, que ela não devia existir. E aí ela foi descrevendo como que ela adoeceu. E como que está ligada à situação física? Ela falou, fui lá na medula óssea, onde existe a célula de defesa, e eu fiz uma célula contrária, uma célula para atacar o corpo para morrer. Falei, mas como você consegue fazer isso? Ela falou assim, eu fui lá no DNA, na espiral, e fiz um disparo atômico. E hoje a neurociência já fala isso. E aí o que acontece? Muda a expressão daquele DNA. A neurociência epigenética fala disso hoje. Só que naquela época não tinha esse conhecimento de mudança de expressão gênica. Compreendeu? E aí a célula que era de defesa, ela fica bloqueada na área, né, de defesa e passa a ser uma célula de ataque. E gruda na musculatura e destrói a musculatura. Para quê? Para morrer. E aí ela foi falando como que a doença se desenvolveu, né? Então foi feito toda a terapia de resgate, trabalhando essa mãe, trabalhando esse pai, o sentido dessa menina, para que ela veio, positivação com essa menina. 3 meses direto, a gente fazendo quase todos os dias, porque era um caso muito grave. Então essa menina, ela aconteceu a remissão total de todos os sintomas, total. Os exames que estavam todos alterados, aldolase, que é destruição de musculatura, CPK, todos os exames, né? Eletromiografia alterada, normalizaram todos os exames. E essa menina hoje está casada, tem filhos, isso, na época ela tinha uns 8 anos de idade. A doutora Renata esteve aqui para fazer uma conferência, né? E aí ela entrou nessa conferência com um buquê de rosas. E eu tinha acabado de falar do caso, né? Apresentado o caso. E aí as pessoas ficaram, será? Aí ela falou, eu sou essa menina, que a doutora acabou de falar, e eu vim aqui oferecer rosas para a doutora Renate, porque a minha vida era um deserto, e você fez brotar nela a vida e essas rosas. E eu quero te oferecer para você e para a doutora Helenice, em gratidão pela minha vida. Que bonito. Aí o auditório todo levantou e chorou, entendeu? Ou seja, é concreto. É concreto. E num tempo muito curto, com todos os exames normais. A medicina não explica isso. Hoje a gente já sabe que a situação externa, sofrimento externo, cortisol, aumento, vai lá no DNA e fecha a expressão sadia do DNA. E abre a expressão para doenças, inclusive para câncer. Compreendeu? Hoje a gente já sabe isso, mas na época não era desse conhecimento. 30 anos atrás. Então a gente precisa reverter dentro, dar certo significado que essa pessoa deu, para ter um significado positivo, para frear o mecanismo do adoecimento. Então é possível reverter sintomas, sim. Agora, físicos, a senhora mentais, contou a história espirituais. como a senhora descobriu esse método. Mas e a doutora Renate? Como que ela descobriu? Como é que ela também passou por uma situação? Não, acredito, a doutora Renate, ela é muito curiosa. A doutora Renate quis sempre fazer o bem. Ela sempre lutou pelo bem e queria sempre a verdade. Ela era até filha de pastor, né? Ela perguntou para o pai dela com 3 anos, pai, o que é a verdade? Porque ela queria conhecer a verdade. Então ela começou a trabalhar no início com hipnose. No início. Aí, só que, e sugestões. Aí chegou uma hora... Ela trabalhava com Frei, que trabalhava com... Frei Albino, na época. Que trabalhava com hipnose e sugestões. E aí ela foi... Aí ela, diante de um paciente, ela pôs o paciente para relaxar, né? E o paciente começou a falar das vivências, sem hipnose, sem nada, sem sugerir. E ela começou a perguntar.
Ela começou a perguntar e vinha assim, da infância. Daí a pouco ela viu que ela também falava da fase de útero materno. Daí a pouco ela viu que falava da concepção. Isso foi uma descoberta através, tá certo? Da atividade clínica dela. Foi o método, primeiro ela foi vendo algo que se descobriu na prática. E foi e foi fundamentando ele, entendeu? A parte teórica veio depois da prática vivenciada. Ela foi descrever o que ela encontrava na prática, usando o referencial e a formação mais dela próximo. É psicóloga. Ela foi enfermeira e depois fez psicologia. E ela mora onde? Ela já faleceu. Ela já faleceu? Ela já faleceu. Ah, desculpa, eu acabei não pesquisando. Ela veio da Alemanha no ventre, né? Os pais alemães. Mas e ela nasceu aonde aqui no Brasil? Ela nasceu no Rio Grande do Sul, depois foi para Belo Horizonte. Ah, por isso que vocês falaram sobre Belo Horizonte, né? Então, a clínica, né, mãe, a escola de formação, a gente tem uma escola de formação junto à universidade. É um curso de 2 anos de formação, né? De especialização nessa área e a gente trabalha com uma parte teórica que é da fenomenologia existencial, que mais tem a ver com como ver o homem, né? A concepção, visão de homem, a concepção de homem, né? Que é a dimensão do corpo, a dimensão do psiquismo e a dimensão do espírito, que Edith fala, Russell fala, né? E aí a gente encontrou, nesse referencial teórico, aquilo que era verdade que vinha de dentro do ser humano. Que impressionante, né? Foi o contrário. Foi o contrário. Primeiro a prática e depois clínica. A fundamentação. Porque ela foi descobrindo que não haveria necessidade da hipnose. Que existia e a partir de uma necessidade ali. Nem de pacientes. sugerir nada. Não sugere nada. Porque dentro do ser humano está o porquê da doença, dentro está, né, a raiz da doença, mas também está a raiz da transformação e da cura desse paciente. Então, nenhuma sugestão vai ser melhor do que a própria que o paciente tem dentro dele, só a gente precisa buscar. A gente questiona a interioridade dele, mas ele mesmo encontra a verdade. A gente não sugestiona o que ele precisa ver. É um questionamento e ele se depara com a verdade. Então, ali está o núcleo do adoecimento, existe um porquê e um para que ele adoeceu, mas ali também, se ele olhar para outras direções, existe um como desfazer o código do núcleo da dor, entendeu? E você atende hoje mais crianças? Não. Eu atendo crianças, mas é só a partir dos 8 anos, no geral, né? Porque às vezes a gente pega uns menorzinhos lá e também vai, mas só positivação. É só ADI positivação. A criança só vai na interioridade dela acessar registros positivos que ajudam ela a conhecer mais as suas potencialidades, aquelas colocadas nela desde a concepção, entendeu? Aí, a questão de mexer nos problemas é um trabalho com os pais. Aí, os pais dessa criança, que eu oriento, ajudo e, tendo necessidade, eu também falo para eles fazerem a terapia. Aí, eles fazem a terapia de abordar os sofrimentos não elaborados. Porque a criança não pode acessar o núcleo do sofrimento porque ela não consegue ter maturidade para ressignificar. Então, a gente não acessa o que não vai ser decodificado, entendeu? Isso atendo também gestantes, que já é o pré-natal emocional pelo método ADI, que a gente já vai ajudando a criança desde o útero materno e também no vínculo ali dos pais para com a criança. Aí atendo adolescentes e adultos, né? Que aí o adolescente e o adulto já faz a TIP de mexer no sofrimento. Tá, então seria a metodologia seria indicada a partir desse adolescente. No geral, a metodologia de mexer no sofrimento problema, né? é a partir dos 18 anos. Mas a gente já tem alguns casos que a gente já está fazendo isso com 15 anos, mas de uma maneira mais, assim, espaçada, uma maneira mais, assim, digamos assim... menos aprofundada. Não, né? a gente vai no sofrimento, mas a gente mescla com outras sessões de positivação, com algumas também de orientação, de conversa. Uma daí um pouco mais ampliada e diferente, por conta da idade, entendeu? Porque é algo bem profundo. Então, tem que ter eles precisam maturidade. ter uma maturidade para conseguir acessar certas coisas e decodificar mesmo. Às vezes o adolescente chega com um quadro destrutivo tão grande, tem 16 anos, por exemplo, 15, com tentativa suicida, com automutilação,
com a vida toda distorcida que não dá para esperar até 18 anos, porque ele não vai estar ali. Entendi. Então, nesse caso, eu medico, eu olho de frente e eu faço a terapia, a Sara também faz a terapia, porque ele vai ser muito mais beneficiado a gente trabalhando essas questões para ele ter um alívio concreto do que esperar ele ter 18 anos, que ele pode se matar até lá. No caso até que eu estava pontuando da filha e da mãe, eu precisei entrar com a terapia da TIP para ela, mais jovem, por conta de todo o quadro de adoecimento que ela já estava, diante de, né, uma relação muito disfuncional entre os pais e dos pais para com ela. Senão, não tinha muita ideação suicida. Mas ali, também tem que ter maturidade. Risco, mas mas apresentava uma abertura e uma maturidade para isso. Tinha 15 anos, 16, mas era uma pessoa de uma maturidade para dar conta. E a gente tem que avaliar isso. Mas geralmente é depois de 18 anos de idade. A gente mexe no problema. Com a criança é a positivação. E quem fazia positivação antes é eu que comecei com a ADI positivação em criança. Porque eu fui a cobaia. Eu era eu pediatra, né? Aliás, a Sara aprendeu a fazer ADI no ventre. Porque eu, grávida dela, eu fazia terapias já, né? Da ADI, da TIP terapia. E aí ela assistia tudo lá. É lógico que sim. De camarote. De camarote ela aprendeu. E eu fiz elas estavam uma vez com uma febre muito alta, né? Pedi para ela fechar os olhinhos e ver momentos positivos da vida dela, que ajudava essa febre a baixar, porque já tinha dado antitérmico, banho, a gente estava numa banheira e nada. Aí ela começou, mamãe, eu sou uma pessoa muito especial mesmo, né? Porque eu estava lá na casinha e eu tinha que nascer. Aí a casinha rompeu, aí eu pus o pezinho, tampei, para dar tempo de você chegar no hospital. E eu nasci. Nem eu, nem você. Nós não morremos, nós vivemos. Nossa. Eu criança. Ela falando. Só que como que ela sabia que eu tive ruptura de útero? Na gestação dela estava tão fino, né? A terceira gestação, que rompeu. Ela tive até que fazer, na época, a ligadura, porque o risco de outra gravidez seria muito alto. É mesmo? É. E ela contou isso, assim. Falei, então eu sou muito especial. Mas o que te fez colocar o pezinho lá? Porque eu sou especial. Mas especial para quem? Sou especial para essa luz que está aqui. Olha. E ela falou isso com que idade? 3 anos. Então, não tinha jeito, né? Aí eu comecei, gente, a criança vê também. Vê. Os outros dois também são psicólogos e também utilizam o método? Só que eu sou a única que trabalho aqui, porque eles moram fora, né? Quem está morando fora do país? A minha irmã, Bárbara. Ela mora no Canadá e o meu irmão mora em Araxá, o Thiago. Aí a gente trabalha juntas no consultório. Que é a filha que mora aqui. E já tem netos? Sim. Tem. Quantos? 2 netos. 2 netos, que são de quem? Um do Thiago, né? Está com 10 anos, né? A Bela, 10 anos, minha filha. E agora o outro, que da Bárbara, né? O Oliver. Daqui a pouco. A única que não tem filho sou eu, mas não porque eu não quero. Nós somos completamente abertos a essa vida, mas estamos no tempo de Deus, na espera, né? Exatamente, exatamente. Deus tem um tempo para todos nós, dele, né? Sim, com certeza. Agora ela é necessária para muitas coisas ainda. No tempo de Deus. Tempo de Deus. Ele sabe sempre o que é melhor para todos nós. Amém. Olha, estou impressionada. Eu acho que todo mundo que está me assistindo também deve estar impressionado com esse método. E acho que ele veio num momento muito oportuno, né? Para a gente falar, como a gente falou do tempo de Deus, ele tem um tempo, né? Para dizer algo para a gente, para poder passar uma mensagem para a gente. Então, eu acredito que seja isso, sim. Que aqui, enquanto a gente vai conversando, passam 1000 coisas na minha cabeça, né? E quando a gente conversa com alguém... Aqui é um bate-papo. Não é uma questão assim. Então, é um bate-papo. E as coisas passam na nossa cabeça, né? Como um filme, né? E vocês contando. Então, assim, acho que se a gente tivesse aqui mais tempo, a gente ia contar várias histórias, né, doutora? Isso. Vocês duas iam ter muitas histórias. Com certeza.
Mas eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada pela disponibilidade. Eu sei que é preciso te reservar um espaço ali na agenda, né, com os pacientes, mas agradeço o carinho de vocês virem aqui. Lembrar sempre, né, que as pessoas podem assistir as outras entrevistas que nós mencionamos aqui, né, falamos sobre a Fazenda Esperança, sobre o resgate de moradores de rua. Nós temos um caso que passou também por aqui com a nossa pastoral lá da paróquia. E assim, compartilha essa entrevista. Acho que eu tenho certeza que deve ter alguém que está precisando ouvir e conhecer essa terapia, esse momento de reflexão, de se olhar. Então, fica a minha dica para você. Doutora Helenice, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Prazer todo meu, né? Uma alegria estar aqui, da gente poder comunicar, né, essas experiências que ajudam, né, as pessoas. Só de ouvir, as pessoas começam a crescer uma esperança dentro que existe possibilidade de mudança, sim, né? Que tudo é possível. Não perder a esperança de que tudo tem solução. Verdade. Basta a gente buscar essa solução. E Sara, obrigada, né? E parabéns pela menina linda, né, que você se tornou, né? Imagino que seja um orgulho, assim como os outros filhos também, né, doutora Helenice? Que eu tenho 3 meninos, então a gente fica ali também tentando plantar aquela sementinha, e que bom, né? Isso você veio partilhar com a gente, que Deus te abençoe, né? Que seja no tempo dele, tudo que ele vai fazer pela sua vida e que você faça mais, cada vez mais pelos outros. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, foi uma alegria de verdade. E se eu pudesse deixar uma mensagem para as pessoas, seria a gente pensar assim, se esforcem para se doar, sabe? Se gastar nessa existência. Porque se todos nós viemos do amor para ser amor, eu sei que custa, a gente precisa ir se descascando, abrindo mão desse egoísmo que está aqui dentro, mas ele vale tanto, porque não tem nada melhor do que a gente se sentir caminhando na vida com sentido de vida. E ele tem que ser, ele na verdade não é que ele tem que ser, o sentido da nossa vida está em amar. Nós somos únicos, o que cada um pode fazer com seu amor é único, mas tem algo que nós temos em comum. Todos nós viemos mesmo para amar, e esse é o sentido da vida. Mas a forma de amar é única para cada pessoa e é insubstituível. Isso. Então, quando ela fala em se gastar, me vem a imagem de uma vela acesa. Para se manter acesa, ela vai se gastando até o final. Então, o ser humano tem que ser esse, e se gastar significa esforço de manter acesa a sua chama. Então, se gastar na vida é ser útil, é doação, é dar-se, é concretizar, é manifestar esse amor, sabe? É expressar em atos concretos. O amor tem que ser concreto, ele não pode ser abstrato, ele não pode ser só um sentimento. Né? Hoje atendi uma paciente, eu falei, nas expressões do amor, fala assim, nesse momento aqui, o que é o amor aqui? Ela cuidando de uma criança, ela falou assim, o amor aqui é cuidado, responsabilidade para dar o melhor. O que é o amor aqui? Em cada atitude dela, ela foi vendo que o amor é responsável, que o amor é o cuidado, é fazer de tudo para o outro não sofrer. Ela foi vendo as dimensões do amor. Então, é concreto. Eu preciso amar com amor concreto. Ela falou assim, eu não posso sair daqui dizendo que amo se eu não mostro esse amor concretamente para as pessoas. Eu nem preciso falar que amo, eu só preciso concretizar. Que bom. Então, com essa mensagem que a gente termina, né? Porque, nossa, a gente não tem nem mais o que falar, né? Muito obrigada, Obrigada tá? a você. Tá bom. Até o próximo episódio.